Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Hoje vamos conversar sobre projetos que envolvem cibersegurança, inteligência artificial e mudanças climáticas. Comigo no estúdio, o jornalista João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma e do grupo ND. Bem-vindo, João Paulo. Obrigado, Karina. Mais uma vez, um prazer e um privilégio da coincidência de estarmos nós aqui mais uma vez. Muito bom. Paulo Hollenberg, do grupo ND. Bem-vindo ao Política em Foco. Obrigado mais uma vez, a gente está presente. E ao lado dessas duas figuras lá do sul do estado, tendo a honra de dividir esse mesmo espaço. A honra é nossa de poder dividir, né, João Paulo? É verdade. Um cara tão inteligente, um cara que é tão importante também para o cenário político e que fala tão bem dos assuntos aí que interessam a Santa Catarina. Obrigada a vocês. Bom, gente, olha só, diretrizes para o uso ético, responsável e seguro da inteligência artificial. Essa aí é a proposta do deputado Thiago Morastoni para o Serviço Público de Santa Catarina. Ele tem um projeto nesse sentido, para que tenha mais segurança, que o uso seja mais responsável. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, a pergunta é: como controlar? Qual é o limite disso, né? Como controlar? É assustador. Né? É assustador. Como é que você vai colocar regras claras? Como é que você controla uma inteligência artificial? E nós estamos falando aqui de um projeto que é especificamente para o governo do estado, para o serviço público, para que as pessoas possam usar isso de uma forma inteligente, aproveitar o que ela oferece sem que seja prejudicial, certo? Então, como fazer? Qual seria a fórmula para isso? Porque hoje é uma coisa, é algo novo, né? A inteligência artificial é algo novo e que realmente está em ampla discussão. A questão do site GPT, por exemplo, do chat GPT, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas que hoje usam o chat GPT até para fazer uma mensagem de aniversário. Dia das Mães, de aniversário. Isso é positivo? Nós estamos nos entregando ao extremo conforto até na hora de pensar, o que é extremamente nocivo para nós como seres humanos, né? Que precisamos, no mínimo, exercitar a nossa mente. Começa tudo com controle remoto, né? Quando a gente passa a se acomodar para trocar de canal. Não precisa mais levantar para trocar o canal. Não precisa mais levantar. Tudo começa por aí. O controle remoto foi o primeiro problema que nós trouxemos para a nossa saúde, inclusive física. E agora a inteligência artificial também para atrofiar a nossa inteligência, porque nós passamos a facilitar, nós queremos buscar a facilidade. Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre essa audiência pública, Karina, para ver de que ponto, tudo bem, entendi, é para a questão da preservação dos órgãos públicos do Estado, mas partindo de que ponto vai se fazer essa audiência? Como é que, eu acho que é um emaranhado de dificuldades e de problemas que a gente não sabe nem de qual ponto nós devemos partir para discutir esse assunto. Só hoje eu devo ter recebido uma meia dúzia, se não uma dezena de ofertas para que eu me inscreva em cursos para que a partir de amanhã eu comece a aprender inteligência artificial e dominar inteligência artificial. Domina, João Paulo? Tu usa isso no teu dia a dia? Eu tenho muita dificuldade. Eu procuro não utilizar, embora tenha sido levado aí, tenho sido conduzido por colegas para dizer o seguinte: não, você não pode ficar para trás nisso. O receio. Uso. Usa? Então, Uso. Ensina, porque eu não domino. Uso. Ele é um facilitador, né? Eu vejo ele como um facilitador, não como uma substituição de uma mente humana, mas como facilitador, sim. Eu pego, por exemplo, às vezes eu brinco muito com os advogados. Cara, você precisa ter uma decisão, ou com o juiz, precisa ter uma decisão dessa, precisa ser mais claro na decisão. Então, eu uso muito. Eu vejo uma decisão judicial, eu pego, olha, me ajude, o que é que o juiz quis dizer com isso?
Qual é essa decisão? Isso me ajuda Pega muito. o texto e joga. E joga. Para ver o e que aí ele me explica, óbvio, você tem que fazer uma correção, você tem que observar os dois textos, né? Mas dá uma praticidade, Então, né, mas de entendimento. Desse ponto de vista, João Paulo, não atrofia. Na verdade, ele ensina. Por quê? Ele ajuda. Veja bem, ele dá uma ajuda. ajudada, né? dá uma ajudada. A questão, eu acho que atrofia quem faz uma mensagem pequena, né? Agora, quem faz um texto grande e pesquisa nesse sentido de buscar o conhecimento, Isso, ajuda que muito. o juiz, essa língua juridiquês, Juridiquês, o que quer dizer isso? E aí a inteligência artificial te proporciona e tu vai reler e vai comparar, aí eu acho que é positivo, não? Ele é muito positivo. Acho que é um ponto Ajude positivo. muito. E tem outros pontos também que a discussão fica muito no chat GPT, mas eu acho que o Detran tem um bom exemplo desse atendimento da inteligência artificial, que é aquele, até o ex-presidente, que agora é o secretário da Casa Civil, Kennedy enaltece muito isso, que é aquele atendimento online, que é todo feito por inteligência artificial. A gente não tem muita paciência com isso, né? Porque é sempre a mesma pergunta, olha, eu quero renovar minha habilitação. Tá. E aí ele sempre vai responder, às vezes você quer um detalhe, mas minha habilitação está para vencer daqui a 10 dias. Ela não vai responder com clareza. Aí você vai ter que procurar uma sede Detran. Porque mas ela, a inteligência artificial não é um cérebro pensante, né? Ela é só programada. ela é para aquilo. programada justamente, né? Tanto que informações anteriores, algumas ela não consegue captar. Ela tem um banco de dados, né? E é você mesmo que também você ajuda a abastecê-la. Até o seu ritmo de escrita, eu escrevo, vamos dizer, se eu fosse usar para o jornalismo, se eu fosse usar para o direito. Então, ela vai lendo seu uso. Então, olha, Paulo usa muito para o juridiquês. Então, ele já sabe muito bem que Paulo vai querer. Quando eu jogo aquilo ali, ele já sabe que Paulo vai querer. Nesse projeto do deputado especificamente, ele fala em combater a discriminação algorítmica. Eu confesso que eu desconhecia esse termo, né? E aí, a discriminação algorítmica é o quê? É quando o algoritmo ele é programado para fazer lá uma seleção de alguém para um emprego ou para receber um benefício e, teoricamente, ele discrimina a pessoa, ele consegue discriminar. Então, veja, realmente é uma coisa nova. E olha como é novo essa questão de inteligência artificial. E a discriminação algorítmica é algo que realmente eu desconhecia e é algo que está nesse projeto do deputado para que seja combatido dentro do próprio serviço público. É o mau uso, né? É o mau uso que acontece mau uso em tudo, né? É o mau uso da inteligência artificial. Já vimos casos de advogado já fazer petições, né, dentro ali nem revisar. Às vezes vai até erro ali dentro. E há um risco que, de repente, um professor fazer o seu plano de aula em cima. Muitos já estão usando isso também. Paulo, o Ctrl-C, Ctrl-V já era um modelo de inteligência artificial? Pois é, já era... Antes dessa onda da inteligência artificial. Mas essa questão do professor fazer a aula é positivo ou não, afinal? É positivo, mas tem que sempre ter o dedo humano. Não adianta porque como você mesmo falou, ela resgata, ela não consegue ainda memórias, né? Ela não consegue. Então, ela vai se programando ali em cima do que de sua linha, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais popular. Mas eu quero falar sobre Piaget, né? Nessa área da educação. Ela não vai encontrar muito recurso. Isso vai depender da leitura do professor, do nível do professor. Mas é benéfica. Eu vejo a inteligência artificial, como eu citei o ponto do Detran, a gente que usa muito o Internet Bank, né? Vários aí. Eu não tenho muita paciência. Eu disse aqui, ó, eu não uso inteligência artificial. Só que aí eu estou ouvindo o Paulo agora e eu fiquei imaginando aqui o seguinte: há quantos anos eu não entro em uma agência bancária mais? Pois é. Eu ainda vou. Onde estão os meus documentos hoje? Estão todos digitalizados. E aí nós entramos nessa questão. Por isso que eu entendo que debater essa questão da inteligência artificial, temos que ver a partir de que ponto a gente vai fazer isso. Me veio à mente, por exemplo, essa questão da LGPD, que é a proteção de dados, a inteligência artificial. Que é outro ponto Qual importante. é a conexão dela que um debate dessa natureza vai ter se o objetivo dele é o serviço público estadual?
Tá? Então, eu tenho muitas dúvidas, confesso, sei muito pouco sobre esse projeto, tenho muita curiosidade, mas eu creio que, assim como os telespectadores que estão nos acompanhando, a grande maioria dos telespectadores, eles estão com essa mesma dúvida, né? Mas olha o desdobramento que proporciona. Quando falou que o professor também está usando a inteligência artificial para aulas, eu li uma notícia essa semana, ou na semana passada, de uma aluna, acho que de uma faculdade, que ela pediu o reembolso das aulas de um certo professor, porque eram todas aulas do ChatGPT, né? Então, isso é justo ou não é? Hoje há trabalhos, né? Hoje há professores de universitário que eles pedem que o aluno, durante a apresentação, que virou uma cópia. Você chega ali e algumas pessoas, eu não sei, confesso que eu não sei, mas algumas pessoas já conseguem identificar que é um texto do ChatGPT, né? Teses, eu acho que não há tese é um exagero, mas um trabalho de faculdade, trabalho de escola já consegue, tem professores que já conseguem identificar, olha, isso aqui não foi... É que teórica... Acho que até mesmo a convivência com o aluno, né? Se isso aí você não... não sai. Teoricamente, eu acho que o que ela pensou foi mais ou menos nesse sentido. Tá, mas eu posso também, então, pedir uma informação para o ChatGPT e eu vou obter essa informação. Eu não preciso do professor, eu não preciso estar pagando uma faculdade. Talvez seja nesse sentido, né? Porque, né, pedir o reembolso da aula porque é ChatGPT. E hoje, nesse tempo que a gente vive, de a inteligência artificial ainda ser muito nova, também tem questões assim que surgem, né, como essa aí, e também de meio que discriminação, né? Como o professor, ele usou o ChatGPT, isso é bom ou isso é ruim? Um jornalista, ele usa o ChatGPT, pô, esse cara não é bom, não sabe escrever, está usando o ChatGPT, isso é discriminação? Se eu sou o juiz dessa causa da aluna que você falou aqui, eu penalizo o professor, aqui dizendo o seguinte, você vai dar X número horas aula a essa aluna, ensinando ela a usar a inteligência artificial. Né? Pronto, resolve o problema, aplica porque ela, enfim. Olha, eu me confesso um estranho, total estranho nesse ninho ainda da inteligência artificial. Mas sei também que se eu não me apressar, eu caio desse ninho, eu perco essa... Eu acho que dentro do Estado, ela é benéfica, né? Eu dei esse exemplo do Detran. Mas em outros casos ali, até mesmo de digitalização de documentos, com certeza agiliza. Alguns atendimentos, né, atendimento ao funcionário público, ao próprio cidadão, ela vem para facilitar, desde que seja usada com ética, né? Que às vezes também a gente não pode confiar. E como é também que vai ser feito esse controle dentro do Estado. A TI de cada órgão vai controlar esse acesso. Sei lá, de repente a pessoa pode querer, porque a gente se baseia muito no ChatGPT, mas hoje tem inúmeros, né? Tem de fazer vídeo, de fazer foto, de montar vídeo. E às vezes a gente chega num órgão público desse e tem gente lá mexendo em uma coisa que não é nem do... Mas vocês perceberam o efeito que este assunto fez aqui, neste programa? Nós temos pouco conhecimento sobre isso, nós não sabemos como discutir isso, como controlar, porque é difícil, né? Então, veja, a importância de esse assunto estar sendo levantado no Parlamento catarinense, né? De um deputado apresentar um projeto que vai suscitar uma discussão acerca disso e vai começar a levantar várias questões que são importantes ou não. Eu imagino que uma audiência pública dessa natureza, nós temos 40 parlamentares. O próprio deputado que fez essa proposta aqui tem lá suas dúvidas. Eu imagino os 39 deputados mais acompanhando essa audiência pública e toda a plateia, porque quem vai acorrer a essa audiência pública, com certeza, serão pessoas que não como eu aqui, mas que dominam pelo menos um pouco dessa questão
da inteligência artificial. O problema, e eu acho que o Paulo tocou numa questão muito importante, é que nós fizemos muito essa confusão de que inteligência artificial está sintetizada no uso do GPT. No chat GPT. Né? No chat GPT. Né? Mas e isso se estendeu, inclusive, João Paulo, mas isso se estendeu, inclusive, para as campanhas políticas, né? Porque a inteligência artificial, aquelas campanhas que não é o candidato que está falando, veja bem, o que isso ocasiona. Nessa semana, teve um episódio que vocês devem ter acompanhado de um barco, acho que é mexicano, que bateu na ponte lá em Nova York. Isso, e eu vi aquela notícia e eu achei estranho, assim, meu Deus, parece que isso não é real, mas como que ele não calculou, né? E aí, antes de divulgar essa notícia, eu procurei saber um pouco mais e vi que vários sites de notícias confiáveis haviam publicado. E eu repostei ali no stories do Instagram essa notícia. E o meu filho veio e comentou, mãe, isso aí parece inteligência artificial. E já fiquei, meu Deus, será que é? Será que eu não percebi? Porque hoje, às vezes, é difícil discernir uma imagem que é uma inteligência artificial ou não. Não é o chat GPT, é tudo o que engloba, certo? Então Hoje são Agora, hoje são o Paulo falou aqui da utilização por parte do Detran já de um serviço. Então, o Estado já tem mecanismos em que utiliza isso. Vamos lá aos serviços do Telesaúde, que está sendo utilizado por vários municípios. Então, espera aí, não, eu não uso inteligência artificial no meu dia a dia. Já é um equívoco a gente falar isso. Já usa? É um equívoco que eu não falei usa aqui. O chat GPT. Eu não uso o chat GPT para minha produção de texto diário. Não chego, por exemplo, com o Paulo para traduzir. Gostei da dica. Eu também gostei. Depois do programa, o Paulo vai sentar e nos explicar melhor essa história. Como é que nós vamos utilizar isso no nosso dia a dia? Porque o meu receio em substituir os meus textos por um texto feito pelo chat GPT é a preocupação de eu atrofiar, de eu perder o meu ritmo de produção. Esse é meu medo profissional, né? Mas é isso que os estudantes de jornalismo têm uma preocupação. Vai acabar nossa carreira, né? Que chat GPT vai substituir. Não vai substituir. Não vai substituir a sua inteligência, a sua perspicácia ali de dar uma alfinetada, né? Como a gente diz. Não vai perder o senso crítico que Karina tem para... Então, eu não vejo dessa forma. Eu vejo a inteligência artificial, não apenas o chat GPT, né? Que hoje virou uma referência, mas eu vejo a inteligência artificial como essencial. Hoje, você não vai mais ao banco, Karina ainda vai, mas você não vai mais ao banco, porque você tem todo o atendimento ali. É IA, né, que eles chamam de IA, né, que está ali, quem é cliente Bradesco e por aí vai, você consegue resolver muita coisa ali. Eu não tenho muita paciência, porque sempre aquelas perguntas. Eu prefiro ainda o velho 0800 do telefone. Mas é essencial para muita gente. Eu acho que vários órgãos federais também já usam. E o órgão estadual que eu me lembre, eu acho que só o Detran. Eu não sei se... E o Telesaúde, né? O Telesaúde já usa também essa ferramenta. Ela veio para ficar, felizmente ou infelizmente, mas tem esse problema muito sério, que são as manipulações de imagem, né? O TRE já viu isso e é um assunto muito sério. Hoje... que se coloca nas redes sociais, você não sabe mais se é verdade, se aconteceu aquilo, que aí vem nosso lado, que eu acho que isso nunca vai substituir, né? A imprensa sempre vai ser aquele lado, olha, essa é a verdade, isso é verdade. Foi o João Paulo que apurou, foi a Karina que apurou, foi o Paulo que apurou. Então, pode chegar ali e soltar, mas sempre vai ter alguém que vai recorrer lá a gente e vai desmentir, né? É isso, inteligência artificial criando polêmica. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com Política em Foco. Voltamos com o programa Política em Foco. No primeiro bloco, discutimos aí sobre inteligência artificial. E seguindo nessa linha do digital,
Há também uma proposta do mesmo deputado, Tiago Morastoni, que é a política estadual de cibersegurança. Ele propõe-se, ele está estudando ainda esse projeto, e ele já expôs isso na tribuna da Assembleia, e ele está estudando a criação de um centro de respostas a incidentes cibernéticos. Né? Esses ataques hoje são muito comuns, né? Ataque de hackers, que a gente fala. E são difíceis de se controlar, porque, assim como a inteligência artificial, tudo se aperfeiçoa ainda mais e se busca outros meios de furar bloqueios nessa questão digital, né? Então, vocês acham que é viável, é eficaz se fazer aí um bloqueio, tentar bloquear, tentar um meio para que não haja esses ataques, principalmente no poder público, né? Que é o que o deputado está propondo, porque lá tem documentos, tem documentos confidenciais, tem processos, para que os hackers não tenham acesso a isso. Vocês acham que criar talvez um grupo de estudo, um projeto de lei que capacite servidores para essa área, vocês acham que isso é importante? Eu acho fundamental. Nós mergulhamos em um período muito crítico, vemos aí inúmeros escândalos e muito frequentemente nós também somos alvos de, se não de golpes, mas de tentativa de golpes. E nesse caso específico, me parece que a maior preocupação é a prevenção para o Estado, né? Eu entendo dessa maneira, na proposta do Tiago Morastoni, é a prevenção para o Estado, mas também o equipamento do Estado, a preparação do Estado. E nesse aspecto nós entramos muito na questão policial. Porém, e também os mecanismos de segurança precisam ser instalados em todos os serviços oferecidos pelo Estado. Ou seja, nós precisamos ter em qualquer serviço oferecido pelo Estado essa segurança. Me parece que esse é um tripé da proposta do deputado Tiago Morastoni. E também ele propõe que os servidores estejam preparados para lidar com essas situações e talvez lidar também com esses equipamentos de segurança a que tu te referes, né? Quando a gente fala servidores, é o conjunto. Na minha interpretação, é o conjunto. É o servidor e a operação dele. A atividade que ele desenvolve, né? Ele precisa estar preparado para isso, mas ele precisa ter equipamentos, precisa ter estrutura, precisa fazer parte de uma secretaria para isso, além, naturalmente, daquilo que a área policial já faz, né? Uhum. É caro, né? Hoje você se proteger é caro, não é barato, porque do outro lado, né, a bandidagem também é sofisticada. E hoje existe dentro do governo, né, dentro da própria polícia, em parceria com o Ministério Público, já esse grupo, né, que estuda os cyberataques. A gente vê pelo mundo que nem mesmo a maior potência, né, mundial consegue se livrar. Assim essa proposta do deputado ela é louvável no sentido que assim, você prepara para, de repente, não só preparar o servidor, que esteja aquele servidor, o leigo, né? O especialista, mas você prevenir o leigo, porque às vezes, geralmente, esses cyberataques é uma coisa vulnerável de um e-mail que se recebeu. Né? Link, né? Aquela coisa de clicar num link. Então, né? Essa preparação eu vejo, de repente, na discussão da audiência pública, não só preparar que hoje já tem uma preparação, né? Hoje vocês têm técnicos nessa área de TI excelentes, né? Eu até busquei informações com o secretário de Ciência e Tecnologia, né, o Marcelo Fetti, para saber se o próprio governo do estado já tem essa preparação. Ele disse que sim, que tem grupos lá que estudam, e ele mesmo disse que é algo que muda muito rápido, que evolui e que é difícil de combater. É difícil de combater. Né? É difícil. E assim, hoje há essa vulnerabilidade também no próprio servidor, né? Ou você... São muitos e-mails, e aí às vezes você está com várias tarefas, e aí chega um e-mail ali, você vai lá e clica, e aí você já está abrindo espaço para um ataque. Aí começa com aquele ataque menor, né? Atacou a conta do
do servidor, mas ali você já está abrindo porta para o hacker invadir outras coisas, de repente já invadiu a conta da secretaria, e aí vai entrando, quando você vê, já derruba uma página do governo do estado, derruba uma página hoje eles não são tão ousados de derrubar um serviço da Polícia Civil, né? Mas isso corre risco, até mesmo do enfrentamento. Eu acho que o hacker tem muito isso, não só o lado financeiro, de arrancar dinheiro, mas mostrar disso, olha, eu estou aqui, quem manda sou eu. Né? Vocês são vulneráveis. Eu consigo dominar. Eu consigo dominar. Pode ser polícia, pode ser o Pentágono, mas eu consigo entrar. Então tem muito essa coisa do desafio deles, né? Essa questão que tu colocou também, que é caro se defender, geralmente projetos, né? Projetos são bonitos também no papel, mas às vezes para colocar em prática exige que tenha algo a mais. E a proposta do deputado é que tenha aí uma parceria entre o governo e talvez universidades que estudem isso, ou talvez empresas, parceria público-privada, para que consiga fazer essa proteção, para fazer essa cibersegurança. Então, eu também fiquei sabendo que Criciúma, João Paulo Messer, está se preparando para ser um polo de combate um polo de cibersegurança que fala, né? O que tem lá em Criciúma? A universidade, a SATIC, tem uma parceria com Israel, uma empresa de Israel, e eles estão construindo essa parceria e eles fizeram, inclusive, o primeiro curso técnico em cibersegurança de Santa Catarina. Nós temos isso em Criciúma, lá na SATIC, e eles estão evoluindo nessa parceria para poder fazer, talvez, uma faculdade nesse sentido, e para que Criciúma seja o polo de cibersegurança. Então, veja como esse assunto já está evoluído em Santa Catarina, com uma parceria com Israel. Os integrantes da SATIC estiveram lá, trouxeram isso para Criciúma, e nós aqui vemos que é viável, né? Que, por exemplo, o governo do estado tem uma parceria dessa, certo? Então, acho que essa proposta do deputado também levanta algo que é importante de se discutir. Sem querer, sem sair do assunto, eu fiquei aqui imaginando, quando você coloca essa formação aqui, do quanto a gente ouve dizer que muito em breve as nossas profissões vão deixar de existir e novas profissões estarão aí. Por exemplo, esse é um exemplo típico, claro, né? De Cibersegurança. Cibersegurança. Nós precisamos de profissionais com essa experiência. E um evento dessa natureza, você citou aí Israel, me parece uma boa oportunidade também para que se estabeleça uma conexão que é referência no mundo hoje, Israel, né? Então, nós temos países aí que estão mais avançados nessa questão. Que bom que Santa Catarina, que tem essa característica de ser um estado que normalmente ele está um pouco fora da realidade, está um pouco além da realidade de outros estados brasileiros, né? E que parta do nosso parlamento não apenas aquelas discussões básicas, aquelas discussões do dia a dia, exatamente, mas que o parlamento já prepare uma discussão um pouco mais à frente. E essa questão do mundo cibernético aqui é inevitavelmente um caminho para onde nós temos que olhar, né? Com certeza, é isso que nós colocávamos antes, né, Paulo, também, que da importância de o deputado levantar esses assuntos, porque às vezes as pessoas olham e dizem, mas esse deputado talvez não tenha algo mais importante, porque isso parece tão distante. E aí a gente até ri, né, porque hoje eu até escutei isso, que antigamente nós víamos um filme ou um desenho animado tipo os Jetsons, e nós achávamos, meu Deus, nunca que eu vou falar com alguém por uma tela. Imagina, isso nunca vai acontecer. E olha, gente, não faz muito tempo. Então, são questões que a gente precisa ter conhecimento e que realmente os agentes públicos precisam colocar na pauta, né? E eu volto assim, a comentar essa coisa de que a preparação, o projeto, a iniciativa é muito legal, mas você tem que preparar sim o servidor. E eu volto ao que eu falei, não apenas o especialista, mas todos. Hoje, assim, a vulnerabilidade que se tem na internet é de você chegar, eu já ouvi palestras
Polícia Federal, de que você sentado se sentou no aeroporto, abriu o notebook, já tem gente lhe rastreando ali. Se você já tem gente Acho que rastreando. no celular já tem, né? Nós tivemos exemplo celular. no carnaval aqui, né? Foi preso um líder de facção. No meio do né? Então, Ele foi assim, você abre o identificado pela nossa notebook e aí, polícia. como é fechado, um local fechado, ou no shopping, tem aparelhos israelenses que conseguem capturar tudinho ali e roubar seus dados. Então, você imagina um servidor, eu vou fazer uma viagem a São Paulo, e aí abre o celular com dados sigilosos do Estado. Ele está vulnerável. Mas por que ele está vulnerável? Porque ele também não foi informado, né? E principalmente aqueles que são cargo comissionado. Ele está ali naquele dia, não está lá amanhã. Então, essa iniciativa que a gente fica essa coisa, não, vamos discutir, que é cibersegurança, vamos discutir saúde, educação, mas educação. Tem os problemas mais sérios para discutir. Mas isso está bem no nosso dia a dia, né? Acaba tendo, cibersegurança, pô, é o seu celular, é seu notebook, tá tudo ali. Então, é uma discussão legal. Uma discussão é uma discussão realista, né? É o que a gente vive hoje no dia a dia. É virtual, mas é real. É virtual, é real. Gente, por último, há um projeto na Assembleia que trata da implementação de uma política estadual de adaptação às mudanças climáticas. Acho que essa questão de mudança climática é pauta constante, porque é o mundo, né? As mudanças climáticas estão aí para quem quiser ver. O Ronaldo Coutinho, lá no teu programa, é alguém que combate muito isso, né, João Paulo Messer? Ele contesta muito, né? Ele contesta muito as narrativas que a gente tem, né? O Estado de Santa Catarina, ele precisa discutir o real. Nós tivemos agora, recentemente, a realização de um grande exercício da Defesa Civil de Santa Catarina. Que foi um grande acontecimento, né? Agora, no fim de semana. Foi importantíssimo. Na região da ANREC, na região de onde eu venho, a região de Criciúma, todos os 12 municípios participaram, e assim de resto no estado de Santa Catarina, a maioria dos municípios participou de um simulado. Acho que é uma iniciativa muito interessante. Claro que esse debate ele vai um pouco além do que é defesa civil, né? Ele vai discutir um pouco mais essas tais mudanças climáticas, porque nem sempre aquilo que é uma mudança climática para o Nordeste brasileiro, que é uma mudança para uma região da Europa ou para o norte do nosso continente, é uma realidade. Para nós é uma realidade diferente. Então, discutir a nossa realidade climática e estar preparado para isso é um tema bem interessante. Mas o sentido desse projeto do deputado, pelo que eu entendi, é tratar também não só da consequência, que já é a mudança climática, mas daquilo que causa a mudança. Por exemplo, planos municipais de combate, incentivo à geração de energia renovável e também adesão ao mercado de carbono. São 3 itens que ele coloca nesse projeto. E é importante que se trate disso, né? Porque tratar somente da consequência, acho que não é o caminho. Precisa ter a prevenção também, né? Nós vimos aí o assoreamento de rios, né? Que acaba causando vários desastres, alagamentos, justamente isso, né? Você está invadindo aquele espaço, né? Mas às vezes, mas aqui eu tenho a margem do rio. Não, você está desassoreando e você está causando um problema. Mas eu vejo aqui em Santa Catarina uma evolução. Uma região ali da madeira, mesmo assim, a maioria das madeiras ali replantadas. Nós temos vários, inclusive lá do sul, né, isso, João Paulo, onde houve desmatamento na época até do carvão e tal, que tudo foi replantado e refeito. Isso, e assim, a política ambiental, né? A política ambiental de você seguir. Não é fácil, né? O poderio econômico ainda fala muito alto, mas há iniciativas que são louváveis, que, como eu disse, o replantio, né, de árvores, assoreamento, esse trabalho que é feito de assoreamento de rios, eu falo muita coisa que é um problema que ninguém cita muito, mas o próprio saneamento básico, né? Você está despejando o esgoto ali e como causa, você está prejudicando o meio ambiente, você está prejudicando praias, você está matando animais.
Né? Vimos Porque agora... a maior parte do oxigênio que nós respiramos, na verdade, vem do mar. E se você polui o mar, você causa um grande problema, né? As pessoas, às vezes, não têm consciência disso. Então, é disso que a gente fala, de tratar também a causa, não somente a consequência. A prevenção, né? E a questão também de conscientizar, inclusive, as crianças já na escola, né? A questão de economizar água, a questão de não poluir. Acho que isso tudo, a educação é um caminho muito importante, né? Mas se trabalha com as crianças e as crianças vão crescendo e essas crianças elas vão se defrontando com uma fiscalização ineficiente e uma cultura que não acompanha o que elas aprenderam quando criança. E aí o adulto vai crescendo e ele vai se adaptando a esse mundo que não respeita a questão. Então, engraçado, eu não me adaptei, cultural... João Paulo. Se eu vejo uma torneira aberta lá em casa, eu grito, fecha a torneira. Eu não me adaptei. Eu cresci assim. Mas tem uma coisa louvável... Mas as crianças do nosso tempo, quando nós éramos crianças, a preocupação não era tanta. Eu costumo usar um exemplo. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Era prática comum na garotada matar passarinho com estilingue. Mas hoje não... isso é uma aberração. É uma aberração. Então, o aspecto cultural foi mudando com o passar do tempo. E é nesse sentido que tem que se trabalhar a questão do meio ambiente. O aspecto cultural tem que estar presente sempre, tem que ser a regra. Cultural e fiscalizadora. Sim. Eu fiscalizo lá em casa, fiscalizo. Mas você citou um bom exemplo, né? Separar o lixo. A região ali Cavoeira, né? Você tem um exemplo da substituição da matriz energética, né? E Santa Catarina hoje tem crescido um papel, apesar de não ter tem menos sol do que o Nordeste, né? Eu brinco muito com isso, mas hoje as placas solares é um estouro. Assim, está começando energia eólica também, né? Isso, na energia serra, eólica. Tudo. Mas é uma alternativa, né? Até evita o gasto maior da hidrelétrica e dá uma freada nas termoelétricas, né? Que ela polui, né? Mas é uma alternativa que eu tenho visto em Santa Catarina um crescimento muito grande. O Grupo ND mesmo tem hoje uma geradora que consegue abastecer uma cidade de 45 mil, acho que 85 mil habitantes. Energia com placas solares. Agradeço muito a vocês pela participação nesse Política em Foco, em mais um Política em Foco. Obrigada, João Paulo Messer. Obrigado, Karina. É sempre um privilégio estar aqui na TVAL. Obrigada, Paulo. Obrigado, Karina. Obrigado ao telespectador da TVAL. E uma honra, né? Como eu disse, estar aqui ao lado de vocês. Encerramos, então, mais um Política em Foco. Até a próxima.